as duas notícias não tem sentido algum. E eles fazem isso. Uma delas é, os Estados Unidos está atacando o Irã para prejudicar o fornecimento de petróleo da China. E aí, baseado no que a pessoa conclui ou deduz isso? 90% do petróleo iraniano é vendido para a China. E a dedução das pessoas, e isso é uma falha de percepção comercial, toda relação comercial, as pessoas acham que é uma relação de interdependência. Então, se o Irã vendo 90% para você, eu dependo demais de você, a conclusão que você tira é, você depende demais de mim. Mas não. Não é porque 90% para mim, da minha venda, vai para você, que você está comprando 90% de mim. E, na verdade, a China só compra, de todo o petróleo que ela compra, o Irã só representa 12% do que ela compra. E aí tem a parte mais interessante. A China compra mais da Arábia Saudita e dos Emirados do que do Irã. A China investe mais dinheiro na indústria do petróleo saudita e dos Emirados do que do Irã. Então, os Estados Unidos atacando o Irã, eles criam alguma disrupção para a China, mas não é um negócio que a China não tem saída. E a China não vai salvar o Irã, exatamente porque se ela entrar do lado do Irã, ela vai estar comprando uma briga com a Arábia Saudita e com os Emirados, que são fornecem mais para ela do que o outro. E o que o Irã está fazendo prejudica a China muito mais do que os Estados Unidos fez. É o Irã que está fechando o Estreito de Hormuz. Uhum. É o Irã que está impedindo que o petróleo saudita, dos Emirados, do Kuwait e de outros lugares cheguem na Ásia. Então, o Irã é o problema para todo mundo. Talvez para a Rússia não, porque a guerra favorece a Rússia de muitas maneiras. Primeiro, preço do petróleo mais alto. Termos de troca melhores para eles. Isso, aumenta a possibilidade do Putin financiar a guerra. Segunda coisa dada a natureza da guerra que está acontecendo ali, munições e armamentos, e depois a gente vai falar disso com certeza, são muito críticas e importantes para essa guerra. E aí, se nós temos um novo conflito com vários outros aliados americanos sendo atingidos, equipamentos e munições que estão indo para a Ucrânia não vão ir mais, porque a prioridade é outra. Ucrânia 1 versus 5, 6, 10, entendeu? Do outro lado. E aí a Ucrânia vai receber menos equipamento militar e a Rússia vai ganhar mais dinheiro. Ou seja, para a Rússia é ótimo. Então o Putin estaria no ouvido dos ayatollahs falando, ataca a Europa, manda um míssil lá para ver o que acontece. Com certeza. Ele tá feliz da vida. E a China, assim, não é que ela tá sofrendo um pouco com o petróleo, mas ela tem reservas gigantescas, ela vai comprar mais da Rússia, ela já proibiu a exportação de gasolina, né, diesel, e ela tem uma outra opção que é positiva, esse gasto desse arsenal militar de mísseis são os mísseis que são usados para defender Taiwan, são os mísseis que o Japão vai precisar, que a Coreia do Sul vai precisar. Então, se o estoque está sendo gasto numa guerra no Oriente Médio, a Ásia está ficando mais desprotegida em termos de estoque de mísseis para se defender da China. Então, no médio ou longo prazo, a China está gostando disso. Isso está enfraquecendo a capacidade militar da Ásia. Sobre essa questão dos mísseis, eu vi um dado que eu achei muito interessante, né? Porque o Bitcoin ele subiu. Primeiro ele caiu, depois ele subiu com o início da guerra. E aí me perguntaram por quê. Eu falei, olha, pode ser uma série de motivos, não dá para você ter um único motivo, mas guerra geralmente termina em expansão monetária, elas são muito caras. Ainda que essa guerra a gente não saiba a extensão dela, a estatística que chamou a atenção foi a seguinte, Rock, o Irã ele produz drones muito bons. Os russos usam os drones iranianos na Ucrânia. Criaram uma cópia. Os americanos também, sabia? Eles se basearam nos drones iranianos. Criaram o Lucas. E aí, esse drone iraniano, eu vi que ele custa em torno de $20 mil, e o Irã teria um estoque de mais ou menos 80 mil drones. Só que para derrubar um drone, os americanos usam um míssil Patriot, que custa $4 milhões. Se você pensa na disparidade, né? Fala, meu Deus, se eles forem usar cada míssil para um drone, primeiro que eles não têm, porque eles produzem muito menos unidades em comparação com os drones. A conta seria de centenas de bilhão. Então pensei, isso vai gerar mais gasto é mais expansão monetária, isso seria bom para o Bitcoin, entendeu?
Mas, sob esse ponto do armamento, o Irã, ele realmente consegue sustentar uma ofensiva maior com os drones durante algum tempo? Então, o Irã construiu cidades mísseis, que são bunkers, túneis enterrados, aonde ele depositou todos os mísseis e drones. E no começo, isso foi uma grande aposta como uma vantagem, porque eles não vão conseguir destruir o nosso arsenal. Só que agora isso está se tornando um problema, porque o arsenal está fixo num lugar. E os americanos e israelenses já sabem qual é esse lugar. Então eles ficam o dia inteiro bombardeando esses bunkers. E, na verdade, como eles conquistaram uma supremacia aérea, o domínio do espaço aéreo iraniano, agora eles estão voando com aviões de vigilância e monitoramento baixo em cima desses lugares, esperando ter uma movimentação, abrir a portinha para sair o lançador. Saiu o lançador, explode o lançador. Porque, assim, o estoque de mísseis é diferente da quantidade de lançadores que o Irã tem. Você tem uma arma e um monte de munição para aquela arma. Então você tem um lançador e, sei lá, 100 mísseis. Você não tem 2.000 lançadores. O objetivo americano e israelense é destruir os lançadores antes que o Irã consiga acabar com o estoque dos mísseis das baterias antiaéreas ou de defesa aérea, como os Patriots. Então a guerra hoje ela é uma corrida contra o estoque de armas, quem acaba com o estoque de armas do outro. A desvantagem do Ocidente, né, dos Estados Unidos e tal, é isso que você falou. Custa caro e não fabrica. E esse estoque é limitado no mundo inteiro. Então os Estados Unidos está tirando agora da Coreia do Sul, está tirando de Taiwan, está tirando do Japão, está tirando da Europa e trazendo para lá. Das bases que eles têm nesses lugares. Isso. Uhum. E isso é um problema. É ótimo para a China, é um problema para os Estados Unidos e para o mundo. Essa arma, que é o Iron Dome, basicamente, né? É o sistema de defesa israelense testado e replicado para todo mundo. Ela é a arma de defesa mais poderosa do mundo hoje. E mais importante, dada a natureza da guerra, que virou guerra aérea, a chegada dos drones, ela é uma arma fundamental. Só que ela não é sustentável com uma ameaça dos Shahed, dos drones baratos iranianos. E nesse sentido, a Ucrânia ganha uma importância gigantesca, que ninguém estava dando até hoje. A Ucrânia está lidando com esse problema há muito tempo. Ela não recebe a quantidade desses mísseis que ela precisa, e a Rússia, primeiro, recebia os drones do Irã. Agora a própria Rússia já fabrica os seus. E a Ucrânia lida com essa situação há muito tempo. E a Ucrânia inventou métodos baratos de outros drones para abater esses drones, os Shaheds. E então o mundo, quando terminar essa guerra, vai lá na Ucrânia e vai falar: peraí, me dá aqui sua tecnologia, o que você está fazendo? Qual é a fórmula? E ninguém estava valorizando. O próprio Trump não valoriza. Só damos dinheiro para a Ucrânia, para que serve a Ucrânia? Tá aí para que serve. É impossível travar uma guerra moderna com essa economia, com essa economics, entendeu? Com essa lógica econômica que você descreveu, que é exatamente o problema de hoje. Então, o Irã ele tá perdendo uma grande parte dos lançadores dele, tanto que os ataques iranianos diminuíram 85% do primeiro dia para hoje, o quanto que ele está lançando. Os drones, ele consegue lançar ainda mais, só que o estrago é menor. Qual que é o potencial do drone? O que o drone faz hoje? Ele é um drone suicida. Ele explode, ele vai direto para explodir. Tá, só que ele voa bem mais devagar. E ele, assim, por exemplo, para atacar Israel com esse drone, é uma viagem de horas. Uhum. Então o drone fica vindo horas. Os radares israelenses se identificam, levantam os caças, vai lá e abate o drone antes. Então, esses drones já não têm efeito contra Israel. Uhum. Contra os países do Golfo do lado, eles estão tendo efeito. E no começo, eles começaram a gastar mísseis de milhões de dólares para abater um drone de 20 mil dólares. Só que, assim, você chega com um drone, você tem que lançar 2, 3 mísseis para abater um míssil balístico ou um drone. E isso não está insustentável. A pergunta é, como é que o Irã vai conseguir lançar tudo isso? Porque cada vez que ele aparece para lançar, ele é atingido. É atingido. Então, essa é a corrida.
A corrida é tentar impedir que ele lance. O estoque de drones é muito grande, o estoque balístico é menor, principalmente com o problema dos lançadores. Os drones são um problema e não tem solução. Os países do lado vão ter que começar a aguentar o tranco. Eu vi que Dubai estava gastando rios de dinheiro para poder combater esses drones que eles estão mandando lá. Isso. Mas eles não mandam. Isso que eu fiquei na dúvida. Eles não mandam em Dubai especificamente. Eles mandam em as coisas dos Estados Unidos que estão em Dubai. Tipo, eles não estão preocupados em atacar. Não, estão atacando. Estão atacando hotéis, atacando instalações de petróleo. Eles não esse dia também foi bom. Aeroporto. Eles não estão só atacando as bases americanas nesses lugares. Eles estão atacando as cidades, a infraestrutura. O Catar desligou a sua produção de gás. Desligou, porque um drone